Fala, meus queridos, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre história. Você já deve ter ouvido falar sobre a Guerra Fria, né, que foi aquele período que rolou ali depois da Segunda Guerra Mundial, uma grande tensão entre capitalistas e socialistas, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, né, e as várias tretas que foram ocorrendo ali. Uma das principais características e marcas, eu acredito, desse período de Guerra Fria foi essa divisão capitalismo e comunismo. E um dos principais aspectos, e que a gente sempre fala quando fala de Guerra Fria, foi da divisão da Alemanha através da construção do Muro de Berlim. Mas você já parou para pensar quem é que construiu o Muro de Berlim? Né? Esse conflito entre capitalismo e comunismo foi um dos principais desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. E o Muro de Berlim ele serviu como um símbolo físico dessa divisão ideológica que estava surgindo ali nesse novo período da história. A enorme barreira de concreto ela foi erguida na fronteira entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, cidade que era o epicentro do período conhecido aí como Guerra Fria. E segundo o Frederick Taylor, que é autor do livro O Muro de Berlim, que foi escrito lá em 2009, foi publicado pela editora Record, essa obra ela narra detalhes, né, da separação da capital alemã, e o Frederick Taylor ele faz uma descrição muito incisiva disso, né? Então, essa obra ela narra em detalhes a separação da capital alemã e a construção do muro, né, que pegou muitos habitantes ali de surpresa, que acordaram, foram dormir e quando acordaram estavam impedidos de transitar ali dentro da capital alemã. Mas quem foi que mandou construir o Muro de Berlim? De acordo com o Taylor, no seu livro, a decisão de separar a capital alemã fisicamente partiu do próprio governo da União Soviética, em conjunto com a Alemanha Oriental. Né? Na época, esses países eram governados pelo Nikita Khrushchev, da União Soviética, e o Walter Ulbricht, né, que governava ali a Alemanha Oriental. Né? Essa operação da construção do Muro de Berlim ficou conhecida inclusive como Operação Rosa e foi realizada em segredo para evitar pânico ali da população e até mesmo desentendimento com as nações ocidentais. A estrutura de concreto ela começou a ser erguida ali pelos soviéticos na madrugada do dia 12, né, para o dia 13 de agosto de 1961. Como eu falei, né, a galera foi dormir num dia, quando acordou, não conseguia mais transitar ali dentro da capital alemã. A população da capital alemã, inclusive, ela, quando acordou, ela já acordou com 112 quilômetros de fronteiras cercados por concreto e arame farpado. Né? Berlim Oriental, inclusive, ela estava isolada da parte capitalista da cidade, com um direito, inclusive, a torres de vigilância e tinha soldados armados ali com cães de guarda. E, detalhe, né, esses soldados estavam livres para atirar ou atacar qualquer um que tentasse ultrapassar ali a fronteira. Mas por que o Muro de Berlim ele foi construído? Segundo o livro do Taylor, o muro ele foi construído porque, para os líderes comunistas, era preciso interromper o fluxo que estava rolando ali das pessoas que saíam do lado comunista para o lado capitalista. Né? Um outro objetivo também era barrar os atravessadores de fronteiras, né? Que era aquela galera que vivia muitas vezes da economia comunista, mas que trabalhava no lado ocidental. Antes dessa separação física, uma média de 1.000 pessoas deixavam Berlim Oriental para ir para o lado capitalista. Inclusive dados da União Soviética, que o Taylor ele menciona no seu livro, foram apurados e dizem que esse número de 1.000 caiu para 28 na noite já do dia 13. Né? Então o Muro de Berlim ele dividiu a capital alemã por cerca de 28 anos. Né? E foi derrubado em novembro de 1989. Vale lembrar um detalhe aqui, muita gente acha que o Muro de Berlim, ele marca, né, a sua queda marca o fim da Guerra Fria, mas a Guerra Fria em si, ela só termina com a queda da União Soviética lá em 1991. Né? A gente tem vários livros, filmes, inclusive o filme Adeus Lenin representa muito bem essa questão da divisão, né, entre capitalismo e socialismo ali
dentro da Europa, né? O Muro de Berlim eu acho que é uma das principais marcas da Guerra Fria, né? Lembrando que a Guerra Fria é conhecida pelo fato de que não ocorreu embate entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Não ocorreu diretamente, porque indiretamente rolaram algumas tretas, como por exemplo a Guerra do Vietnã, ou a Guerra da Coreia, a crise dos mísseis em Cuba. Né? Mas ficou nessa vai, não vai, um ataca, o outro ataca. Né? Tanto a União Soviética tinha medo, quanto os Estados Unidos também tinha medo dessa guerra, visto que tinha uma grande quantidade de armas nucleares em jogo. Né? Então, a Guerra Fria foi esse período ali, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1991. Inclusive, Stranger Things traz aí nessa série algumas nuances do que foi esse período aí conhecido como Guerra Fria. Mas tem um vídeo aí no canal, procura ali e assiste também. Se você não está inscrito, se inscreva, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer comentário, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários também. Um abraço.